Hoje, como é o 21º dia do nosso jejum, eu quero compartilhar com você a palavra concernente à lição do dia. Amém? Aí no seu lugar mesmo, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos dê espírito de revelação, sabedoria e entendimento no pleno conhecimento da verdade, que é a Tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, revela-te a nós através da Tua palavra, que é a verdade absoluta do universo. Te agradecemos por estarmos expostos à verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Fala assim comigo: Deus nunca se atrasa. Você sabe que muitas vezes, em meio a conflitos e divergências que todo cristão enfrenta, ele acha que Deus se esqueceu dele. Jesus, ele disse algo muito interessante na sua palavra. Ele disse para a igreja, essa palavra é para a igreja: no mundo tereis aflições. Tem gente que fica só com essa frase, esquece do resto. A frase de Jesus não termina aqui, mas tem gente que vive numa eterna turbulência. Eu tinha um colega de trabalho e ele sempre falava isso. Eu já falei isso para você aqui. Encontrava com ele, ele dizia: como é que está, meu irmão? Luta, luta, todo dia é luta, dificuldade, o diabo quer me matar todo dia. Mas que novidade. Você não sabe que o diabo quer te matar todo dia? Esse é o papel dele. Mas ele não pode matar quem é imortal. E aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Então, Deus, ele nunca se atrasa, mas no mundo em que vivemos, que é um mundo mau, nós teremos aflições, principalmente você que é cristão. Mas Jesus termina essa frase dizendo o quê? Tende bom ânimo. Jesus, por que eu tenho que ter bom ânimo? E ele responde: porque eu venci o mundo. Então a nossa vitória sobre todas as circunstâncias não estão condicionadas no que podemos fazer, mas no que Jesus já fez na cruz do Calvário. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por isso eu quero dizer para você, Deus, ele não se atrasa em todas as suas promessas, em tudo aquilo que ele preparou para os seus filhos, em tudo aquilo que ele preparou para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para as suas finanças. Ele nunca vai se atrasar. As coisas de Deus sempre chegam na hora certa. Deus é o Deus que não se atrasa, ele não falha. A Bíblia diz que ele não dorme, e nem dormita, ele nem pisca. Ele está sempre procurando algo para te abençoar. Ele está sempre gerando circunstâncias para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Quantos creem? Diga amém. Em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 28, vai projetar hoje? Vai? Ah, tá, obrigado. Ezequiel 12, 28, Ezequiel 12, 28, vai aparecer aqui, aleluia, 12, 28, ok, olha só: por isso, diga a eles que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, não haverá mais demoras, o que eu disse vai acontecer. Eu sou o Senhor Deus que falei. Eu vou ler uma outra versão melhor ainda, que está aqui no meu tablet. Portanto, disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Primeira coisa que você precisa ter, fala assim comigo, uma palavra de Deus. Todo cristão, ele precisa ter consigo uma palavra de Deus. Há 9 anos atrás, quando Deus me enviou para essa cidade, eu não queria vir. Deus é minha testemunha e a minha família. Eu estava vivendo o melhor momento ministerial na cidade de Sapucaia do Sul. Nós tínhamos alcançado a marca de 200 membros na igreja local. Estávamos vivendo um momento maravilhoso. E de repente, eu me vejo sendo mudado dessa igreja para cá. Nós chegamos aqui, numa realidade nós tínhamos 21 irmãos.
começamos uma obra, um trabalho que já tinha sido começado, nós continuamos na verdade. Mas eu não queria vir. E quando eu cheguei, que eu vi a cena, a situação, as circunstâncias, eu falei, por que isso está acontecendo? Nós esperamos 6 anos, estávamos no 7º ano, encerrando o 7º ano lá em Sapucaia, vivendo um momento maravilhoso, e de repente tudo muda. E eu falei, Senhor, o Senhor está nisso? O Senhor está nesse negócio? É o Senhor quem está me trazendo aqui para essa cidade? É uma cidade que nunca passou na minha cabeça, nem nos meus planos, nem nos meus sonhos, o Senhor nunca falou comigo sobre isso. E eu comecei a perseguir uma palavra. E um dia, no primeiro culto que eu vim pregar aqui, a maioria dos irmãos já sabe o cenário do culto. Eu cheguei aqui, tinha um irmão com uma bombona daquelas de 20 litros azul. Eu subi a escada, dei de cara com o irmão, eu já conhecia ele era um seminarista que morava lá no prédio de Sapucaia. Falei, irmão, o que é isso? Tu está servindo água para os irmãos desse jeito? Com uma bombona de 20 litros para botar no copo? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, fez assim. Falei, pois não? Ele falou, pastor, eu não estou servindo água para ninguém. Falei, então o que tu está fazendo parado com essa bombona? Eu sou a descarga do banheiro. Falei, como assim? A nossa água está cortada. Aí você imagina o meu desespero. Eu fui para o meu lugar e falei, Senhor, é para cá que o Senhor me trouxe? Me mata de uma vez. E o Espírito Santo falou algo comigo muito forte. Ele falou assim, tome muito cuidado. Quando você pegar aquele microfone para falar. Porque o que você falar, vai ser o que vai acontecer. E eu te confesso que eu fiquei com um grande temor no meu coração. E quando eu peguei aquele microfone para ministrar pela primeira vez aqui na Videira de Canoas, meu coração se encheu de temor. E eu comecei a olhar tudo que eu tinha visto novamente. E eu decidi falar tudo ao contrário do que eu estava vendo. Foi lindo ver o rosto dos irmãos. Eu dizendo assim, irmãos, nós vamos ser a maior igreja dessa cidade. Eles se olhavam, parecia que saiu uma nuvenzinha da cabeça deles dizendo, esse pastor é louco. Será que ele está vendo? Eu comecei a falar, nós vamos ter os maiores e melhores lugares dessa cidade para pregar o evangelho. Deus vai nos levar em cada casa dessa cidade. Nós, como igreja, nos próximos anos, vamos ter uma célula da Videira em cada rua de Canoas. Por que eu estou te falando isso? Porque tudo que você for fazer, você precisa ter uma palavra de Deus. Pastor, o senhor está aqui até hoje? Sim. Já passamos por muitos ventos e tempestades, espirituais e naturais. Enchentes, chuvas de pedra. Tanta coisa aconteceu aqui, mas nós ainda estamos aqui. Qual a mensagem hoje, pastor? Continua sendo a mesma. Nós seremos uma das maiores igrejas dessa cidade. Nós vamos ter uma célula da Videira em cada rua dessa cidade. Por quê? Uma célula abençoa muita gente. 1000 células abençoa muito mais. Então nós vamos crescer. Agora, pastor, quando isso vai acontecer? Essa palavra, quando? Ela vai definir a sua persistência ou a sua desistência. Quando isso vai acontecer? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus, Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Amém? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem uma promessa e você está esperando no Senhor, eu tenho algo para te dizer. Que bom. Que bom. Porque não existe pessoa melhor para cumprir o que prometeu do que Deus. Se Ele te prometeu, continua crendo, porque vai acontecer. Pastor, o que Ele prometeu? Talvez Ele prometeu que a sua família inteira vai servir a Deus junto com você. Aí você olha e fala, pastor, o senhor não entende, a minha família não quer saber de igreja de Deus. Não fale isso.
Fale, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É diferente, você fala em fé, porque você fala a palavra. Nós proclamamos a palavra de Deus. Então, esperar em Deus envolve submeter-se ao tempo de Deus. Esperar em Deus não envolve o seu tempo, envolve esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Às vezes pode ser uma semana, mas às vezes pode ser 20 anos. Eu esperei 9 anos para minha família converter. E até eles converterem, eles me perseguiram duramente. Quando eu converti, quando eu me tornei cristão, minha família de origem católica me deserdou da família. Eu ouvi dos meus familiares dizendo assim, a partir de hoje, não faz diferença para nós. Você ouvir de um estranho isso, a você de ouvir de alguém que você ama, dói demais. Mas eu continuei orando. Muitos jejuns como esse que nós estamos encerrando hoje, o cartãozinho de oração era a minha família inteira. Quando eu me tornei pastor, há 11 anos atrás, minha mãe falou, não é mais meu filho a partir de hoje. Convidei eles para ir na minha ordenação, ninguém foi. Eles não concordavam com isso. Mas um dia, eu recebi um telefonema. Minha mãe. Quando ela ligava, eu já sabia que ela ia falar coisas ruins ao meu respeito. Mas ela falou assim, filho, pode falar? Eu falei, posso. Eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Faz muito tempo que vocês viraram crente. E nós estamos aqui conversando hoje à tarde, eu, teu irmão, tua cunhada. E nós entendemos que a vida que vocês estão levando mudou demais vocês. Mas mudou positivamente. Quando ela falou isso, eu já comecei a chorar no telefone. Mas me segurei. Falei, por que o senhor está falando isso? Porque nós chegamos a uma conclusão. Aleluia. Me desconcentrou completamente. Porque nós queremos o Jesus que tu serve. Eu falei, quê? Como que nós fazemos para entregar a nossa vida para Jesus? Eu falei, agora. Hoje eu sou o pastor da minha família. Minha mãe me manda mensagem todo dia. Pedindo oração, pedindo direção, pedindo conselho. Hoje eu sou o pastor da minha família. Mas foram 9 anos. Mas tudo que Deus faz é bom. E no tempo certo. A Bíblia diz que a sabedoria envolve discernir o tempo e o modo de todas as coisas. O que é a sabedoria? É algo que Deus te dá. Você pede e Deus dá. Lá na carta de Tiago, no capítulo 1 da carta de Tiago, no versículo 5, vamos ver o que está escrito lá? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de, compre, negocie. Como está escrito? Peça a Deus, que Ele vai dar só para as pessoas que se comportam direitinho. É isso que está escrito? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Ele não vai negar se você pedir, é isso que está dizendo. Você precisa de sabedoria? Sabedoria é a solução para a maioria dos seus problemas. Você não tem problema financeiro, sabia? Você tem falta de sabedoria para lidar com o dinheiro. Você não tem problema financeiro, é falta de sabedoria. Eu estou fazendo um curso de finanças. É interessante como nós precisamos ter. Tudo que fala no curso está escrito na Bíblia. E o curso não é de gente crente.
Mas tudo que falo no curso, eu sou pastor, eu conheço de Bíblia. O cara fala, eu falo, está escrito isso aqui. Sabe o que eu fiz? Parei de fazer o curso. Falei, eu vou ler a Bíblia. Porque princípios de sabedoria é tudo que nós precisamos. Você não tem problema em casamento. Você tem falta de sabedoria para lidar com o seu cônjuge. Então, se você for ver um extrato de tudo, no final das contas, os grandes problemas que enfrentamos é falta de sabedoria. O quanto eu preciso pagar para ter sabedoria, pastor? Nada. Você só precisa se humilhar e pedir a Deus. Você está me entendendo? Pastor, o que é humilhação? Então que eu tenho que me humilhar. Você sabe o que é o real significado de humilhação? Eu sei que talvez para muitos humilhação é passar vergonha. Não, humilhação é reconhecer que você não consegue e pedir ajuda. Agora, nesse encontro, você viu os irmãos falando aqui, que nós não tínhamos como pagar. Para nós pagar o sítio, nós tínhamos que ter levado muita gente. Se leva pouco, não fecha. O que você precisa entender é que a quantidade de pessoas que tinha nesse evento, todo mundo pagando, todo mundo cumprindo com seus compromissos, não daria. Pastor, então, vocês estão dizendo que Deus sobrou? Que milagre é esse? Humilhação. Como assim humilhação? A Bíblia diz, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Eu vou trocar humilhação por oração. É a mesma coisa. Porque oração é pedir ajuda. Invoca-me e eu te responderei. O que é humilhação? É reconhecer que você não pode. Eu não consigo, Senhor. Sério, falei para os irmãos, não tem como. Isso aqui não fecha. A matemática do 1 mais 1 não fecha 2. E agora, pastor? Nós vamos crer no milagre. Vamos crer junto? Aí eu tenho um bando de louco, de irmão louco, doido, que eles topam a ideia. E tem uns mais loucos ainda que eles falam assim, e do mais a mais nós vamos fazer churrasco. Eu falei, eu estou no hospício. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E sabe qual que é o resultado? A fé, mais fé, é igual a milagre. Fala assim comigo, fé, mais fé, é igual a milagre. Então, o milagre não se explica. O milagre só se vive. Alguém perguntou para mim lá no sítio, pastor, os irmãos que são das exatas, eles entram em conflito. Eles falam assim, pastor, quem que pagou esse churrasco? Eu falei, não sei, não quero nem saber, e nem sai perguntando, só vamos comer. Como assim, pastor? Por que eu vou perguntar se a bênção está ali? Nós estamos entendendo? Diga bem. E não sumiu nenhuma vaca do sítio, graças a Deus. Os irmãos estão entendendo? Fala assim comigo, Deus nunca se atrasa. Então a sabedoria é o princípio que Deus nos leva a ter. E a sabedoria nos faz o quê? O sábio discerne o tempo e o modo. Então o sábio, ele sabe esperar. O sábio, ele espera em quem? No Senhor. Então quando você espera no Senhor, você está esperando na palavra. A palavra de Deus, ela fala sobre tudo. Todas as áreas da sua vida têm uma resposta na palavra de Deus para ela. E quando você aplica isso, o que acontece? Você é bem sucedido, você tem resultado. O que nós fizemos aqui? Aplicamos fé. Eu estou usando um exemplo de agora, desse final de semana. Mas eu podia usar muitos outros. Está aqui os irmãos. Nós temos que arrumar as salas kids, tem que fazer um negócio legal, bonito, aconchegante para as nossas crianças. Na verdade, a sala kids tem que ser o melhor lugar da igreja. Tem que ser o melhor. E está se tornando. Está se tornando. Mas aí o que acontece? O que pega aqui? Os olhos. Porque daí a gente começa a olhar para a nossa condição. Mas o aluguel, a luz, isso aqui,
Não vai fechar. O que precisa? Nós queremos revestir tudo lá de acústica. Mas não, é caro. Não tem dinheiro. Não, mas espera aí. Deus pode fazer um milagre. Aí, de repente, do nada, uma jesucidência acontece. Alguém fala assim, olha, lá no aeroporto está sobrando uma carga de isolamento acústico. E eles estão querendo só que alguém tire de lá. E na cooperativa que eu trabalho, eles toparam em tirar. Eu falei, será que eles não topam doar para nós? E aí, o que acontece? Veio parar tudo aqui. E agora já está tudo nas paredes colocado. E já está tudo pintado. E agora falta colocar o forro. Que essa semana vai acontecer. E domingo nós vamos estar aqui celebrando e as crianças lá adorando Jesus. Por quê? Fala assim comigo, fé, mais fé é igual a milagre. O que eu preciso, pastor? Você só precisa de fé. Porque a fé te faz esperar o tempo certo. Em Josué, capítulo 21, no versículo 45, a palavra de Deus diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Todas as promessas que Deus fez para o seu povo se cumpriu. A promessa de tirá-los da escravidão do Egito era impossível. Pois ele levanta Moisés, ele move os céus e a terra e o povo são libertos. Ele promete levá-los para a terra prometida. Uma geração daquele povo entrou na terra. Ele prometeu no Velho Testamento inteiro. Só quem é encontrista, quem foi no encontro e ouviu a minha palavra hoje de manhã, nós estamos em qual aliança? Na velha ou na nova? Na nova. No Velho Testamento ele prometeu algo, que haveria um cordeiro que viria e o sangue dele seria derramado. Quem é esse cordeiro? Jesus. Como que eu provo isso, pastor? Quem é o último profeta do Velho Testamento? Isso eu não te contei. Quem? João Batista, tá certo. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Quando ele viu Jesus na fila do Rio Jordão para se batizar, o que foi que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava dizendo? O último profeta estava profetizando o que ia acontecer. O problema do pecado, a separação entre o homem e Deus, acabou. Porque o Cordeiro chegou. E o Cordeiro, então, ele é a prova real de que Deus nunca se atrasa. Porque ele chegou na hora certa. Sabe qual semana que ele chegou? Na semana da Páscoa. A cronologia de Deus é inerrante, ela nunca erra. O Pentecostes foi quando? Bem nos 50 dias, no Penta. Na festa de Pentecostes, festas da colheita dos judeus. Então, quando Jesus morre e ressuscita, essa verdade proferida em todo o Velho Testamento se torna real. Deus fez a coisa certa, na hora certa. Então, quando você é cheio da sabedoria de Deus, você faz a coisa certa, na hora certa. Por quê? Porque se você fizer a coisa certa, preste atenção, na hora errada, é errado. É errado. A coisa certa, na hora errada, por mais que ela é certa, ela se torna errada. Então nós precisamos ter a sabedoria para quê? Para entender que Deus cumpre tudo o que prometeu. Então o que eu tenho que fazer diante dessa verdade, pastor? Você precisa entender que aquele que governa o universo, aquele que criou as estrelas, quando nada havia, tudo ele criou, ele diz para você, confia em mim, espera. O que nós fazemos normalmente, diante de uma adversidade? Queremos fazer do nosso jeito. Ainda bem que não aconteceu isso nesse final de semana, mas alguém poderia ter dito. Alguém tem um aplicativo do Nubank? Faz um empréstimo para pagar o sítio. O Nubank
porteiras abertas, libera, empréstimo, aí tudo. Sério, poderia, era uma opção, sim ou não? Seja sincero, era uma opção. Era uma opção, natural, mas era. Ó, falta aqui 1.000 e poucos, falta 500 e poucos. Vamos fazer um empréstimo que depois a gente paga em 10 suaves prestações. Poderia ser feito isso? Poderia, tranquilo. Mas isso não foi nenhuma opção. Está passando isso aí agora pela minha cabeça. Lá nem passou. Porque nós estávamos num ambiente de fé. Eu vou dizer, nós estávamos convictos até se aparecer dinheiro no meio da moita. Passar uma galinha daquela, bater as asas e cair um fardo de dinheiro debaixo da asa dela para não pagar o sítio. Ai, pastor, o senhor acha que isso pode acontecer? Sim, Jesus mandou Pedro pescar e pegar a moeda na boca do peixe para pagar o imposto. Hã? Deus pode fazer ou não pode? Claro que Ele pode. Mas eu quero dizer para você, Deus quer levar você a viver por fé. E viver por fé envolve esperar Deus fazer. Não é passividade, amém? Não é passividade. Não é aquele negócio assim, ó. Vou sentar aqui na minha cadeira e alguma coisa vai acontecer. Vai cair do céu. Não. Por isso que é fé com fé. É igual a milagre. A fé te tira da zona de conforto. A fé diz assim, anda sobre as águas. E você não fica no barco. Entendeu o que eu estou dizendo? A fé diz, Lázaro, vem para fora. E ele sai todo enrolado, não enxergando, mas está saindo. A fé gera uma ação em você. Quando você crê, o esperar em Deus, não é o esperar. Ah, vou ficar aqui. Amanhã, segunda-feira, você manda uma mensagem para o patrão. Ouve a palavra do culto, depois me diz, não vou trabalhar hoje. Aí o pastor está dizendo, descansa no Senhor, filho. Aí às vezes o patrão não é crente, ele vai dizer assim, pastor, eu é um vagabundo. Mas só vou dizer para ti, filho, amanhã tu vai mais cedo trabalhar. Esse meu patrão, eu ouvi nesse final de semana uma palavra, amanhã eu vou mais cedo e vou descansar, que até o final desse ano eu vou ganhar até aumento. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando para você sobre fé. E a fé envolve ter a certeza que quem é que te favorece. Porque se você acha que é o homem que te favorece, você está perdido. Você está num mato sem cachorro e sem mato. Mas se você entende, como salmista, que faz aquela pergunta, eleva os olhos para os montes onde tu está. De onde virá o meu socorro? Ele mesmo responde, meu socorro vem do Senhor que me guarda, o Senhor que fez os céus e a terra. Sabe o que vai acontecer? Você e todo mundo ao seu redor vai ser abençoado. Vai ser, é inevitável. Porque a fé é loucura para aqueles que não creem. Mas lembre-se que Jesus, Ele deixa claro que toda a força que nós precisamos vem dEle. Então eu usei aqui o exemplo, brincando com você, de amanhã, segunda-feira. Normalmente segunda-feira o que é? Tem que trabalhar, segunda-feira. Por favor, vai feliz. Tem gente que gostaria de ter essa vaga. Tem gente chorando, dizendo, eu preciso trabalhar. E você tem trabalho, diga glória a Deus. Então, Deus, Ele te favorece. A fé te faz fazer o melhor no lugar onde você está. E Deus renova as suas forças. Amém? Então, saiba que Deus nunca se atrasa. A palavra de Deus diz também em Isaías 40, versículo 30 e 31. Agora os jovens ouçam. Você vai ficar doidinho agora, porque isso aqui é um paradoxo que eu te falei hoje lá no encontro. Os jovens se cansam e se afadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque hoje lá no encontro eu falei para eles, jovens, sois fortes e tem vencido o maligno. E agora, pastor, o senhor está falando aqui que nós se cansando, se afadigamos. Preste atenção. Esse jovem aqui é sem Deus. O jovem sem Deus está sempre cansado. Por quê? Porque tudo que ele faz é na sua força natural. Só que eu não estou falando só de jovem, estou falando de todos. Sabe aquele negócio que você fala assim? Cansei. Cansei de tentar esse casamento mudar. Cansei desses filhos que me incomodam. Cansei. É porque você está tentando mudar. É porque você está tentando fazer. Eu ouso dizer para você, quando você cansa, você está pertinho da vitória. Porque quando você perde as suas forças, Deus entra com a força dele. Eu vou repetir porque alguns não entenderam. Quando você cansa, Deus entra com a força dele. Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você não consegue fazer nada, é aí que Deus faz. Para que isso aí, pastor? Para que a glória seja dada a ele. Ele é o único que pode mudar as pessoas. Tem algumas figurinhas que foram nesse encontro aí, que eu já conheço eles. Eu já vi eles. Sério. Mas eu nunca vi como eu vi nesse final de semana. Sério. Tem umas meninas, que eu não vou contar quem é, que eu acho que eram umas 3 horas da tarde, eles passaram com a mala, que eu falei, estão com muita vontade de ir nesse encontro, hein? Eles já estão preparando mala essa hora. Sério, dentro de mim eu falei, vão receber muito de Deus nesse final de semana. Mas credo, foram metralhadas por Jesus. Nunca mais vão ser as mesmas. Vai ser um reboliço santo na vida delas a partir de hoje. Agora por quê, pastor? Criaram uma expectativa de alguma forma. Isso é fé. Fala assim comigo, fé, com fé, é igual a milagre. Então quando você deposita a sua fé no lugar certo, na pessoa certa, você gera uma expectativa e você espera, o milagre vai acontecer, é inevitável, porque foi o Senhor quem prometeu. Agora eu digo para você uma coisa, por favor, não haja forçado pela circunstância. Quando você se posiciona em fé, as circunstâncias vão tentar te sufocar. Quer ver? Você se posiciona em viver por fé. Aí você fala assim, a partir de agora eu não vou mais ser um crente meia boca. Eu quero servir a Deus, eu vou estar nos encontros, eu vou estar na célula, não falta mais culto e vou ser um dizimista. Ponto final. Aí você se posicionou. Você vai para casa. De repente algo acontece. A palavra que você liberou vai ser checada. Se você misturou a sua palavra com fé, ela vai produzir uma realidade. Que você vai viver essa realidade. Mas se você agiu pelas circunstâncias, que circunstância? Está aqui o pastor, né? Tem que falar bem, né? Então assim, falar as coisas que o pastor gosta de ouvir. Aleluia, glória a Deus. Misericórdia. Deus abençoe. Você nunca deve fazer nada para aparecer para alguém. Porque aquele que te ama, te vê em todo momento. Então, o que eu estou dizendo para você? Deus, Ele quer te levar a viver uma vida na transparência. Deus conhece quem você é. E Ele te escolheu antes de você ser essa florzinha de Jesus. Entendeu o que eu estou dizendo? Talvez, é que não parece hoje. Hoje você é uma florzinha de Jesus. Mas você já foi. Uma guanchumba. Ah, pastor, não não fui sempre assim de Deus, mas eu já fui uma pessoa boa. Não existe nenhum bom sequer, diz a Bíblia. Mas hoje Deus, Ele começou a mudar você, amém? Quantos Deus começou a mudar aqui? Diga amém. Eu estou te ensinando um princípio. Na sua vida de fé, não haja pelas circunstâncias, porque elas virão. Elas virão. Ah, pastor, eu tenho que fazer isso aqui. Emprego. Já viu como é que é emprego?
Emprego é uma bênção. Eu tenho orado por todos os irmãos da igreja. Não vai ter desempregado nessa igreja. Não vai ter. E aqueles que forem empregados, eles vão ser bons funcionários com bons testemunhos. Que o patrão vai dizer assim, eu sou abençoado por ter esse funcionário da videira aqui na minha empresa. E os empresários daqui também vão prosperar muito. Vão multiplicar riquezas. Então, Deus, Ele quer levar você a experimentar disso. Mas o que acontece às vezes? Você veio do encontro agora. Você que veio de encontrista, preste muita atenção no que eu vou te falar. Porque isso acontece quase sempre. Você está procurando emprego, você quer trabalhar, e segunda-feira alguém te liga. Aí você fala, Deus mandou minha bênção. Alô? Alô? Nós queremos te contratar aqui para trabalhar conosco. Aleluia! Aí você lá faz os trâmites e me manda mensagem depois. Pastor, quero agradecer. Glória a Deus, fui empregado. Deus abriu uma porta para mim. É mesmo? Sim. Que legal. Como é que é esse emprego, irmão? Eu vou trabalhar de segunda a segunda com uma folga por mês, das 2 às 10 da noite. E agora, o que será de nós? Pastor, como assim? Faz uma soma. Você nasceu de novo. Quem nasce de novo é um bebê espiritual, sim ou não? Está aqui a minha neta Cecília. Ela é uma benção. Ela está aqui intertida com o bebê. Ela tem coisas que ela não sabe fazer. Ela não fala direito, porque ela é criança, ela vai ter que aprender. Ela já está caminhando, mas teve um tempo que ela não caminhava, ela teve que aprender a caminhar. E para ela viver, crescer e desenvolver, ela precisa ser cuidada, alimentada e acompanhada. Fala assim comigo, cuidada, alimentada e acompanhada. As coisas naturais também explicam as espirituais. É o que você precisa agora, ser cuidado, alimentado e acompanhado. Então vocês vão fazer churrasco todo domingo para mim, pastor? Não é isso que eu estou falando. Estou falando de alimento espiritual. Sabe o que você está comendo aqui hoje? Um alimento espiritual. Essa palavra de hoje vai definir a sua semana. O seu espírito está sendo fortalecido para a semana. Então, quando que acontece as nossas células? Toda quarta-feira às 8, 8h30. Nunca mais vai participar. Quando é que é os nossos cultos? Todo domingo às 19 horas. Nunca mais vai participar. Você tire as conclusões se essa proposta é de Deus ou não é. Porque o que muitas pessoas não entendem é que não é só Deus que abre porta. O diabo também abre. E as portas que o diabo abre são sempre rápidas. Tipo assim, tem que ser agora, agora. Não, mas deixa eu pensar. Não pode pensar, tem que ser agora. Fuja disso. Deus não é imediatista. Não faça nada que você não possa orar 24 horas antes. Tem que fazer agora, assina aqui. Não, eu vou orar primeiro. Eu vou pensar primeiro. Essa é o posicionamento de quem é sábio. Quando estamos entendendo, diga amém. Então não haja pelas circunstâncias. Um exemplo claro na Bíblia. Você vai encontrar no livro dos Reis. Eu não vou ler tudo, não vai dar tempo. Mas ele fala a respeito de 2 reis, tá? Quem foi o primeiro rei da história? Saul. Saul foi o primeiro rei. O povo desejou ter um rei. Haviam juízes na terra. Mas o povo desejou ter um rei. Saul foi levantado rei. Teve um momento, no Velho Testamento havia profeta e rei. O profeta era Samuel. O rei era Saul. Samuel vinha e fazia o sacrifício. O rei promovia. Samuel sumiu. Saul tinha que esperar 7 dias até ele voltar. Deu 7 dias, Samuel não apareceu. O que Saul fez? Bom, se Samuel não veio, eu vou fazer o que era para ele fazer. E ele então começa a fazer o ritual do sacrifício. Logo depois Samuel chega e fala, o que você está fazendo?
Ah, como você se atrasou, eu achei que você não viria. Essa palavra aqui é terrível. Eu achei. Pensei eu. Calculei eu. Tem que ser sempre, foi o Senhor é quem fez. Foi o Senhor quem me direcionou. Porque tudo é por meio dele. O que aconteceu aqui, nessa passagem? Saul perdeu o seu reinado. Aqui ele deixou de ser rei. Deus desconsiderou o reinado dele. Quem que foi levantado no lugar dele? Davi. Davi, ele foi alguém escolhido, porque ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi teve muitos erros, mas tinha uma grande qualidade. Ele tinha um coração para Deus. Ele aprendeu a ouvir e a obedecer o Senhor. Por quê? Porque esse é o chamado de Deus para todos nós até hoje. Deus tem falado com você. Só que às vezes você está tanto cheio de problemas ao seu derredor que você não consegue ouvir. Deus não para de falar. Ele continua falando. E hoje Deus está falando com você. O que Deus está falando aqui, pastor? Pare de tentar lutar com as suas próprias forças. Deus nunca se atrasa. Para de achar que não vai acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer. Seja uma cura, seja a conversão dos familiares, seja o casamento para os jovens. Nenhum amém. Os jovens não estão querendo casar ou estão querendo me surpreender. Entendeu o que eu estou dizendo? Para de dar tiro para tudo que é lado. Você já viu como é que é? Você já viu como é que é? Essa palavra agora aqui é para os jovens. Você não procura alguém para casar procurando a pessoa. Sabia disso? Você não procura, sobe aqui por favor. Você não procura a pessoa para casar, jovem, procurando a pessoa. Amém? Olha só, o que é aí? Ela ficou vermelha. Aleluia. Olha só, você não procura pessoa para casar e para relacionar procurando a pessoa. Por quê? Você não sabe quem Deus tem para você. É ou não é? Você não sabe. Como é que você procura alguém para casar? Você busca a pessoa amada buscando a Deus. Aí você vai para a célula. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Aí tu vai para o culto. Jesus, eu te amo, Senhor. Aí você está na vigília, na oração. Deus, Tu és... Oi? Obrigado. Você vai encontrar o que você precisa buscando a Deus, é isso que eu quero dizer. Quando você busca a Deus, pastor, eu usei exemplo aqui de casamento, mas eu quero dizer, se você quer prosperidade para a sua vida, busque a Deus. Você quer um casamento feliz? Busque a Deus. Você quer a sua família inteira salva? Busque a Deus. Você quer uma cura? Busque a Deus. É buscando a Deus que você vai encontrar tudo o que você precisa. Mas lembre-se, não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. Amém? Eu quero encerrar falando para você que muitos podem falhar, mas Deus nunca falha. Não se aproprie de promessas meramente humanas. Eu falei aqui domingo passado, o homem pode falhar, mas Deus nunca falha. Quando Deus promete, Ele cumpre. Mas qual que é o problema? As nossas falsas expectativas do coração. Que vem da onde muitas vezes? De uma alma ferida, de uma alma problemática. Eu falei lá no encontro e repito aqui. As maiores doenças na atualidade, nos dias de hoje, não estão no corpo, estão na alma. As maiores doenças são feridas, complexos na alma. Como que Deus pode mudar isso, pastor? Quando você proclama.
Salmo capítulo 42, no Salmo 42, melhor. Salmo 42, verso 5. Olha o que esse salmo diz. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. O salmista, sabe quem é salmista aqui? Davi. Davi é ungido rei, só que ele está numa caverna, com 400 homens. Olha o cenário, 400 homens, endividados, depressivos e alguns perturbados. Deus te chama para ser rei e te dá uma turma dessa. Olha o cenário. Olha o cenário. O cara está dentro de uma caverna, ele foi ungido rei, já era ungido, não tinha tomado posse ainda, mas ele já tinha sido ungido. Ele está dentro da caverna, com 400 figuras dessa aí. O que alguém faz dentro de uma caverna? Se esconde, está escondido, está com medo de alguma coisa. O rei ungido estava sendo perseguido pelo rei atual, que queria matá-lo. Mas tem um princípio aqui muito lindo, o princípio da honra. Davi reconhecia, mesmo que Saul era só um rei posicional, porque a presença de Deus não estava mais com ele. Mas Davi honrou Saul. Teve a oportunidade de matá-lo algumas vezes, mas não o fez, por honra ao ungido do Senhor. Não é interessante? Existem princípios na palavra de Deus, de honra e de desonra. Davi, então, se encontra nessa situação. O que ele faz? Nessa turma, ele era o menos pior. Ele se levanta para liderar aquele povo. Sabe o que acontece? Aquele povo é ativado. E no meio daquele povo, Deus levanta valentes, com obras maiores do que as obras de Davi. Por que isso, pastor? Porque Davi tinha uma promessa. Ele não estava olhando para a circunstância. Não estava olhando nem para ele mesmo. Mas ele estava olhando para aquele que o chamou. Você tem um chamado de Deus para a sua vida? Ah, pastor, eu tenho um chamado, mas Deus não me dá gente para cuidar. Permaneça. Qual o líder aqui que nunca teve a experiência de ter uma célula que você ora para vir pelo menos uma pessoa, senão vai ficar só você e a sua família? Hã? Você lembra disso ainda? Os nossos líderes não lembram mais de certo, porque as células estão tudo cheias. Mas há esse dia. Há esse dia que você chora e diz: Senhor, o Senhor me chamou para ser líder e não me dá gente? Onde estão as pessoas que o Senhor diz que ia me dar? Todo líder passa por isso, e quem não passou, vai passar. Porque Deus quer te levar para níveis mais profundos de fé, mas também de relacionamento. Para fazer você acreditar só nele. Nessa hora, tudo cai ao seu derredor. Tudo, porque é só você. Ou Deus faz, ou Deus faz. Um dia eu passei por isso, eu era líder de célula. Nós multiplicamos a célula, foi uma bênção. E de repente todo mundo foi embora. E esses questionamentos vêm. Mas se você tem uma palavra, você não desiste. Você é daqueles que não desiste. Você é daqueles que está firmado na rocha. A casa firmada na rocha, ela não desiste. Pastor, mas o que eu faço nos dias então que a minha alma está abatida, que parece que nada vai acontecer? Você comanda contra a sua alma, como Davi fez. Por que está abatida a minha alma?
porque se perturba dentro de mim. Eu decido esperar em Deus. Pastor, onde estão as promessas de Deus para nós? Todas estão de pé. Mas não se cumpriu ainda. Pois é, mas eu ainda o louvarei. Eu decido louvar, mesmo quando eu não estou vendo nada. Há 9 anos atrás, quando eu cheguei aqui, foi isso que eu aprendi com o Espírito Santo naquele dia. Cuidado com o que você vai falar. Não fale o que você está vendo. Fale o que você crê. Ah, pastor, está difícil, a minha casa é uma turbulência. Não. Minha casa é uma benção. Minha casa é lugar de alegria. Pastor, mas vai parecer que eu sou louco, porque minha casa não é lugar de alegria. Eu estou passando por uma... Começa a falar. Você é filho de Deus, amém? Como é que Deus faz? Vamos voltar rapidinho lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ver se agora a projeção está rápida. Oh glória! No princípio criou Deus os céus e a terra. Está tudo criado, glória a Deus. Versículo 2, algo aconteceu. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus não cria nada vazio e com trevas. Alguma coisa aconteceu. Para quem está fazendo os cursos de maturidade CTL já sabe. Para quem não sabe, amanhã tem aula, pode vir, às 8 horas. Volta. Aí. Olha o cenário. Esse é o cenário da terra. Trevas. O que é trevas? Escuridão. Completa. Completamente escuro. O que você falaria se você olhasse para a terra assim? Meu Deus! Que escuridão é essa? Deus olhou para a escuridão e disse: haja luz. Ele não falou o que ele viu. Ele falou o que ele queria ver. E sabe o que é mais interessante aqui? É que tudo que traz luz para a terra hoje não tinha sido criado ainda. As estrelas não tinham sido criadas, nem o sol, nem a lua. Pergunta para o irmão que está do seu lado: de onde que saiu essa luz? Tá bom, vou te ajudar. Responde ele agora. O próprio Deus é a luz do mundo. A luz é Ele. Ele falou: haja luz, e a luz dele resplandeceu sobre a terra. Pastor, eu chegar em casa agora, vou abrir a minha conta bancária e vou dizer: milhões. Ué, seja segundo a sua fé. Pastor, estou com um problema aqui na minha perna. Vou olhar e vou dizer: perna perfeita em nome de Jesus. Não se assuste. Fé com fé é igual a milagre. Hã? Quantos aqui você já recebeu um milagre de Deus? O que você acha que aconteceu esse milagre? Foi fé. Você creu, sua fé foi ativada, o sobrenatural aconteceu. Então Deus não fala para comunicar. Vamos sentar aí, vamos tomar um chimarrão. Não, Deus não fala para comunicar. Deus fala para criar. Ele traz à existência o que não existe. Ele abre porta até mesmo onde não tem parede, só para te abençoar. Tem um testemunho de um irmão que ele falou assim: pastor, na empresa que eu trabalho eu já cheguei no teto. Eu já sou um dos funcionários mais bem pagos. Não tem mais espaço para mim crescer lá. Eu falei: cuidado. Não limite Deus. Ele falou: como assim? Deus pode criar uma vaga que não existe, para ganhar o dobro e te colocar nessa vaga. Ele falou: amém. Você acredita que aconteceu? Um ano depois, ele veio contar o testemunho. Ele falou: a vaga que eu estou hoje, pastor, eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava antes. Ela nunca existiu na empresa,
Mas veio um supervisor novo e falou: nós vamos ter que criar um setor de superintendência e precisamos de um superintendente, um cara que seja bom para fazer tal coisa. O encarregado falou assim: eu tenho essa pessoa, é o fulano. Chamaram ele, falaram que é a vaga, nem tinham falado de salário. Ele falou: como que funciona? Falou: só para começar, tu vai ganhar 3 vezes mais do que ganha hoje, e o teu bônus de alimentação vai ser também 3 vezes mais. Ele falou: deixa eu pensar. Tá bom, aceito. Aí tem mais uma coisa: aquele sábado até meio-dia que tu trabalhava, não precisa trabalhar mais, vai ser só de segunda a sexta. Ele estava me contando chorando. Ele falou: pastor, eu sei por quê. Aquela nossa conversa eu só decidi falar amém. O amém é poderoso. Por isso que quando eu digo aqui, Deus vai te favorecer em tudo, e você diz amém, os anjos já começam a trabalhar em seu favor. Já começam. Eu quero dizer para você, irmão, eu não sou palestrante motivacional, não sou coach, eu sou profeta de Deus. Eu estou falando para você, Deus tem prazer em mudar a sua história. E Ele vai fazer isso para aqueles que creem. Fique de pé no seu lugar. Ouça, eu quero encerrar essa nossa celebração dizendo para você: ouça, você comanda em fé, e você desperta no seu coração um desejo profundo para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Quando Deus me chamou para ser pastor, o que eu fui fazer? Seminário. Eu falei: se eu vou ser, eu tenho que me direcionar para isso. Vou estudar a Bíblia, vou fazer maturidade, CTL, seminário, e vamos. Não é o que eu queria, mas é o que Deus me chamou para fazer. Você precisa alinhar a sua vida com o chamado de Deus para a sua vida. Pastor, eu não sei ainda o meu chamado. Permaneça onde você está, e Deus vai te mostrar. Não pare, não retroceda, não desiste, prossiga para o alvo, e espere com um desejo profundo no Senhor. Lembra? Você busca a Deus e você encontra tudo que você precisa. Muitas pessoas acham que por eu ser pastor e os irmãos aqui serem líderes, eles querem obrigar você a vir no culto, na célula. Não. É porque eles sabem o que é bom para você. Já viu como é que é uma criança? Algumas comem de tudo, outras não. E às vezes, por não comerem de tudo, podem ter alguma deficiência de vitaminas, porque o corpo precisa de tipos de vitaminas que a alimentação tem. Então normalmente as crianças querem comer salgadinho, doce, chocolate, mas às vezes refutam arroz, feijão, salada, legumes. O que os pais fazem? Come o que quiser, filho, toma aqui as barras de chocolate, fica aí o dia inteiro comendo. Sim ou não? Quem faz isso, quem é irresponsável, e quem quer que o seu filho morra logo. O que ele faz? Ele obriga a comer. Seguinte, você vai comer comida, depois você vai ganhar um pedaço de chocolate. Você vai comer a salada, o prato tem que ficar limpo. Não é assim que a maioria dos pais fazem? O prato tem que ficar limpo, depois você ganha o chocolate, a sobremesa. Aí o filho fica bravo. Esse é o nosso papel como pastor, como líderes. Vamos para o culto, vamos para a célula, vamos para o curso. Por quê? Nós queremos que você receba todos os nutrientes que Deus tem para te dar. Porque quando acontecer essas coisas, você vai estar fortalecido para esperar o tempo de Deus. Você vai permanecer dia após dia, até que o milagre aconteça. Deus é bom, e tudo que Ele faz é bom. Amém? Então, fala assim comigo: eu creio que o Senhor é bom. A sua bondade está sobre a minha vida. Hoje eu decido confiar, esperar, porque Ele é o meu Pai. Ele nunca se atrasa. Eu declaro que o Senhor desperte a fé no meu coração, para que eu possa viver os teus planos, os teus sonhos e os teus projetos para a minha vida. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro cada promessa, cada expectativa gerada no coração dos teus filhos.
eu libero um milagre hoje. Eu declaro a provisão. Eu declaro as portas abertas. Eu declaro a cura. Eu declaro sobrenatural. Eu declaro céus abertos sobre a casa de cada um dos meus irmãos. Que nessa semana que está começando hoje, muitos testemunhos possam acontecer. Eu declaro que a alegria, a paz, a restauração, a restituição virão sobre essa igreja local. Nós desfrutaremos da alegria do Senhor. A cada reunião, a cada novo encontro, a cada aula dos cursos, a alegria do Senhor se manifestará entre nós. Em nome de Jesus, diga: eu recebo. Aleluia. Erga a sua mão. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo, essa vai ser a melhor semana da sua vida. Boas notícias vão chegar até a tua casa e tu vai experimentar do favor de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós estamos encerrados. Não esqueça de dar um abraço, pelo menos 2, 3 irmãos. Declare uma semana de vitória sobre ele.